São Paulo hoje é o nono colocado. São Paulo tem 41 pontos. Hoje nós temos G7 para Libertadores. O Botafogo é o sétimo. A questão é que a diferença em relação ao Botafogo é um salto muito grande, é de 6 pontos. Mas se o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, ou mesmo o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, vamos para G8. E aí a disputa é com o próximo adversário, que é o Vasco, que tem 1 ponto à frente do São Paulo e uma vitória a mais. Alex, a importância desse jogo. Para essa partida, né, o São Paulo realmente tem encarado como uma decisão, um confronto direto. Internamente, mesmo atuando fora de casa, o São Paulo entende que tem totais condições de vencer. Há ali uma impressão clara de que o Vasco vive um grande momento e que é realmente talvez um dos principais times aí do Campeonato Brasileiro nessa reta final. Só que também há um sentimento de que, cara, perdemos os 3 pontos em casa, então a gente tem que devolver essa derrota no Morumbi e buscar os 3 pontos. E aí, para essa partida, não devemos ter grandes novidades, tá? A única novidade mesmo seria o retorno do Rafael Tolói. Ele treinou normalmente durante toda a semana, inclusive na própria quinta-feira que a gente esteve lá, ele treinou normalmente ali com os companheiros, fazendo embates, tudo numa boa. Só que aí ele deve ficar no banco de reservas, até porque o Ferrarese também retorna, e aí daquela linha defensiva de Alan Franco, Sabino e Arboleda, existe a expectativa, talvez, ali da saída do Sabino para a entrada do Ferrarese, e aí também, né, fica aí a questão do lado direito, não tem o Mike está suspenso, o Cédric até apareceu lá no campo na quinta-feira, fez o aquecimento com bola, junto ao Caleri, que a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco, mas aí depois ele foi fazer a parte individual, e então não vai para o jogo também, então só tem o Mailton. Até teve um momento de aflição ali durante o treino aberto, ali com a imprensa. Cara, foi assim, foi geral ali, porque estava tendo a atividade depois do aquecimento, aí teve um jogador que caiu no chão, sentindo muita dor, torceu, aí ficou aquele frição, né? Todo mundo, será que é grave? Quem é? Aí eu não me recordo quem foi que falou, só deu para ouvir. É o Mailton. Aí todo mundo, não é possível. Aí não vai jogar sem lateral lá contra o Vasco. Levanta aí, Mailton. Todo mundo já naquele desespero, porque é o único lateral disponível. Mas do que eu pude ver lá, depois eu fiquei observando um pouco mais ele ficou ali, né, e às vezes pisando ali no gramado, forçando ali um pouquinho o pé, mas ao que tudo indica não foi nada demais. Ele vai para o jogo, foi só um susto mesmo, foi só para dar aquele frio na espinha, mas ele deve ser o escolhido para o lado direito. E aí fica a questão da dupla de ataque, né, que acho que, na verdade, não tem questão, porque o Lucas permanece, o Luciano está suspenso também, tomou mais um cartão amarelo, está fora, e aí a expectativa da dupla ser aquela mesma contra o Mirassol, do Gonzalo Tapia com o Lucas Moura. Então, o time não deve ter muitas mudanças, mais mudanças forçadas, mas deve manter a base daquele time que enfrentou e venceu, né, o Bahia. Mesmo dessa semana aí que a gente ficou um pouquinho triste mais por conta do rival, é uma semana de que a gente vem de uma vitória importante contra o Bahia lá no sabadão. Boa, Alex, boa. Estamos vendo aqui imagens do treino de hoje, né? Hoje, aliás, que semaninha em São Paulo, hein? Muita chuva, aí uns momentos aí de calor. E Lucas Moura aqui, vamos ver o que ele falou aqui. Porque o Lucas quase desencantou, né? O Lucas que tinha tido uma partida um pouco apagada, né? Um pouco não, bastante apagada contra o Mirassol e contra o Grêmio também. A gente agora espera que o Lucas consiga melhorar o seu desempenho. Vamos ver o que ele falou aqui. Complicada, com um adversário que está num momento muito bom, com jogadores em uma ótima fase, mas a gente tem se preparado bem, né? A gente vai com um objetivo aí muito claro de conseguir fazer um bom jogo, de conseguir pontuar lá no Rio, né? E acho que a gente tem totais condições para isso. 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Maurício! Só antes, o Ale, agora que eu vi o Lucas, eu lembrei, a partida do domingo tem um temperinho especial para o Lucas, porque ele recebeu ali de uma maneira bem informal, tá? Que acontece muito com a CBF
jogadores que estão sendo monitorados, que estão sendo observados e que podem aspirar a uma expectativa de convocação. O Lucas, ele é bem avaliado pela antiga comissão técnica do Dorival e tem ali algumas pessoas da CBF que ainda estão empregadas ali mesmo daquela época do Dorival. Um deles, por exemplo, é o Rodrigo Caetano, que vai estar com o Ancelotti lá em São Januário, inclusive, e ele teria recebido aí para saber como ele está, como é que estão as dores, foi para sentir como ele está neste momento. E aí há uma expectativa, né, como o Ancelotti vai estar lá, vai estar observando presencialmente, do Lucas Moura realmente, né, querer dar aquela mostradinha para o professor, querer mostrar que pode ser um jogador importante. Um dos motivos também para o Lucas é ter essa sequência, é dele tentar voltar em 2026 de uma maneira mais positiva, também visando uma Copa do Mundo. Ele tinha essa expectativa, ainda quando era convocado com o Dorival. E como na próxima temporada o calendário vai ser diferente, né? Você vai ter 18 rodadas do Brasileirão antes da Copa, ele entende que, como vai ser um torneio mais competitivo do que só os estaduais, ele pode, de fato, acabar sendo observado com um olhar mais clínico por parte do Ancelotti, que tem analisado cada vez mais atletas do futebol brasileiro. Inclusive, ele vai também para observar vários jogadores do Vasco, mas também o Marcos Antônio, que é um atleta que também tem uma grande expectativa dele ser chamado em novembro. Então tem esse temperinho também especial por parte do Lucas Moura, que talvez tenha a última oportunidade de se mostrar para o Ancelotti, para ter pelo menos ter uma graminha de oportunidade, de chance para, quem sabe, disputar a sua primeira Copa. Olha, acho difícil, hein? Lucas uma convocação do Lucas seria um erro do Ancelotti, né? Porque não tem a menor condição, né? Ele está tentando recuperar uma competitividade no São Paulo, né? Você tem jogadores muito melhores aí para serem chamados do que o Lucas, né? Ele é um cara fundamental, né, para o que nós temos aí de restante de temporada, e precisa assumir mais um papel de líder, né? Você vai diminuindo os seus objetivos. Ele não pôde ajudar por conta da sua condição física na Copa do Brasil, na Libertadores, fez muita falta, mas agora o São Paulo tem um outro objetivo, né, muito claro. Então, é importante que agora ele consiga, pelo menos, minimizar aí a decepção que todos os São Paulinos tiveram com ele, por conta de ter jogado tão pouco, né?